Pensa comigo, tens uma glândula minúscula no centro exato do teu cérebro. Tem o tamanho de um grão de arroz, está localizada num ponto geométrico tão preciso que os antigos egípcios desenhavam o seu formato dentro do símbolo do olho de Horus há mais de 4.000 anos. René Descartes, o pai da filosofia moderna, chamou-lhe a sede da alma. E o mais espantoso é isto: essa glândula produz uma substância química chamada dimetiltriptamina, ou DMT, a mesma substância que os xamãs da Amazônia usam há milênios para ter visões espirituais. E Jesus, em Mateus 6 e em Lucas 11, ensinou exatamente como ativar essa glândula. Mas a maioria dos cristãos nunca ouviu falar disso. Por quê? Porque a igreja institucional removeu esse ensinamento no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Hoje vou te mostrar o que Jesus realmente disse sobre a tua glândula pineal, em que versículos está escondido, e como ativar essa capacidade que sempre te pertenceu. Vamos começar pela anatomia, porque tens de entender a peça antes de entender o ensinamento. A glândula pineal foi descoberta pelos médicos gregos no 2º século depois de Cristo, mas a sua função real só foi compreendida no século XX. Está no centro geométrico exato do cérebro humano, não está no hemisfério esquerdo, não está no direito, está no meio, tem cones e bastonetes como os teus olhos. É, literalmente, um terceiro olho biológico. Produz melatonina, que regula o teu sono, e em condições específicas produz DMT, a substância que provoca visões espirituais profundas. Em 1970, Rick Strassman, médico psiquiatra da Universidade do Novo México, fez um estudo clínico que provou que o DMT é libertado em 3 momentos da vida humana: no nascimento, na morte e durante experiências espirituais profundas. A glândula pineal é literalmente o portal biológico para experiências espirituais. Mas atenção a este detalhe que muda tudo. A tua glândula pineal calcifica com a idade, acumula depósitos de cálcio que a tornam dura, escura, inútil. Aos 18 anos, está com 90% do potencial. Aos 40, está a funcionar a 20%. E sabes o que acelera a calcificação? Flúor, o mesmo flúor que está na água da torneira em quase todos os países desenvolvidos. O mesmo flúor que está em quase todas as pastas de dentes. Estudos da Universidade de Surrey, na Inglaterra, em 1997, mostraram que a glândula pineal acumula mais flúor do que qualquer outro órgão do corpo. Isto é facto científico publicado, não conspiração. A tua capacidade espiritual está, literalmente, a ser desativada pelo ambiente moderno. Agora vamos a Jesus. Vai a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. Lê com atenção. Jesus diz: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for são, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Pausa, pensa, que olho é este? Tens 2 olhos físicos. Por que é que Jesus fala no singular? O texto grego é ainda mais claro. A palavra usada é haplos, que significa simples, único, unificado. Jesus está a falar de um olho único, central. Os primeiros cristãos gnósticos em Alexandria no 2º século entendiam perfeitamente. Para eles, este olho único era o olho interior, o olho do meio, exatamente o que conhecemos hoje como a glândula pineal. E quando o olho único está aberto, diz Jesus, todo o corpo fica luminoso. Esta luminosidade não é metáfora poética, é literal. Os santos cristãos mais avançados, séculos depois, foram descritos em registros como tendo halos visíveis, corpos que emitiam luz. O Concílio Vaticano II até reconheceu este fenômeno como bilocação e radiância corporal. É a mesma luz de que Jesus falou em Mateus 6. A Igreja Institucional traduziu haplos como simples, são ou bom, tudo traduções vagas que escondem o significado original. Mas se voltares ao texto grego ou à versão aramaica peshita, encontras a palavra única, central, focada num só ponto. Lucas 11, versículo 34, repete exatamente o mesmo ensinamento com as mesmas palavras. Não é coincidência, é instrução.
Jesus está a dizer aos discípulos: foquem o olho único e o corpo fica luminoso. E aqui vem a parte mais espantosa. Vai a João 10, versículo 34. Jesus está a discutir com os fariseus que o querem apedrejar por blasfêmia. Sabes o que ele responde? Responde com uma citação do Salmo 82. Eu vos disse que sois deuses. Lê outra vez. Sois deuses. Plural. Jesus está literalmente a dizer aos seres humanos que são deuses, que têm dentro de si a natureza divina. Os fariseus quase o mataram naquele momento por causa disto, e a maior parte dos sermões dominicais nunca menciona este versículo. Por quê? Porque se tu és um Deus, então tens acesso direto ao divino. Não precisas de intermediário, não precisas de padre, não precisas de igreja, e é exatamente isso que o ensinamento pineal de Jesus desbloqueia. Vamos a Lucas 17, versículo 21. Os fariseus perguntam a Jesus quando virá o reino de Deus, e Jesus responde uma frase que mudou a teologia para sempre. O reino de Deus está dentro de vós. O grego é entos rhimon. Entos significa dentro, interior, no íntimo. Não está lá fora num céu distante. Não vai chegar no futuro. Está dentro de cada um, agora, neste momento. E onde, anatomicamente, é esse dentro? Os textos gnósticos cristãos do 2º e 3º século respondem claramente: no centro da cabeça, na glândula pineal, no olho único, mas há mais. Em 1945, no Egito, foi descoberta a biblioteca de Nag Hammadi, 13 códices em copta, datados do 2º e 3º século, entre eles o Evangelho de Tomé, e o Logion 22 de Tomé é uma instrução técnica direta. Jesus diz aos discípulos: quando fizerdes os dois um, e quando fizerdes o de dentro como o de fora, e o de fora como o de dentro, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea um único, então entrareis no reino. Esta é a instrução de unificação. Quando o olho do meio se abre, os dois hemisférios cerebrais sincronizam-se. O dentro e o fora tornam-se um. Estudos modernos de meditação avançada mostram exatamente este padrão de sincronização hemisférica em monges tibetanos e em meditadores cristãos contemplativos. É ciência neurológica confirmada. Logion 3, do Evangelho de Tomé, vai ainda mais longe. Jesus diz: se os vossos líderes vos disserem que o reino está no céu, então as aves do céu chegarão lá antes de vós. Se vos disserem que está no mar, então os peixes chegarão lá antes de vós. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos. Pausa. Este é o teste de discernimento. Se alguém te disser que o reino é externo, está a mentir. Se te conhecerdes a vós mesmos, dizem os textos gnósticos, isto significa conhecer a tua natureza divina interna, ativar a glândula pineal, abrir o olho único. Agora vamos à igreja institucional. Em 325 d.C., o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia. A partir desse momento, o cristianismo deixa de ser uma rede de comunidades místicas e passa a ser religião oficial do Império Romano. E o Império precisa de cidadãos obedientes, não de pessoas com acesso direto ao divino. Imagina os problemas práticos. Se cada cristão pudesse ativar a sua própria pineal e ter visões diretas de Deus, não precisava de bispos, não precisava de papas, não precisava de catequese, não precisava do imposto religioso. A igreja perdia toda a função. Por isso, os ensinamentos sobre a glândula pineal, sobre o olho único, sobre o reino interior foram removidos do cânone oficial. Os evangelhos que continham essas instruções, como Tomé, foram declarados heréticos e queimados. Os bispos gnósticos foram excomungados ou executados. E em poucos séculos, ninguém se lembrava do ensinamento original. Mas atenção a este detalhe revelador. Vai à Praça de São Pedro, no Vaticano. Olha em cima do altar do Pátio do Pinheiro.
O que vês? Vês uma escultura gigante de bronze de uma pinha. Sim, uma pinha. Tem 3,5 metros de altura. Foi feita pelos romanos no primeiro século e depois trazida para o Vaticano. A forma exata da pinha é, anatomicamente, a forma da glândula pineal humana. Os cardeais que circulam pela praça todos os dias passam por baixo deste símbolo sem perceberem o seu significado. A própria palavra pineal vem do latim pinea, que significa pinha. A Igreja, ironicamente, preservou o símbolo enquanto apagava o ensinamento. Quem desenhou esta praça sabia exatamente o que estava a fazer. Ainda mais, a vara papal, o báculo que os papas medievais usavam, tinha uma pinha gravada no topo. Procura nas imagens históricas. As estátuas de Osíris no Antigo Egito têm uma pinha em cada mão. O deus grego Dionísio carrega um cajado chamado tirso, com uma pinha no topo. Buda é frequentemente representado com uma protuberância no centro da cabeça, exatamente onde está a pineal. Chama-se Ushnisha em sânscrito e é literalmente a representação visual da pineal ativada. O símbolo é universal, atravessa todas as tradições místicas antigas. Só desapareceu da cristandade ocidental e desapareceu por decisão política, não por descuido teológico. E olha o olho de Horus, o hieróglifo egípcio mais famoso de todos. Em 1983, o anatomista canadense David Wilcock fez uma comparação direta entre o desenho do olho de Horus e a vista lateral de uma ressonância magnética do cérebro humano. As proporções coincidem perfeitamente. A pupila do olho corresponde à glândula pineal, a linha que desce do olho corresponde ao tálamo, a espiral à direita corresponde à hipófise. Os antigos egípcios sabiam, com precisão milimétrica, onde estava a glândula pineal e qual era a sua função espiritual. Sabiam disto há 4.000 anos, e a cultura cristã ocidental esqueceu durante 1.700. Na tradição hindu, esse mesmo ponto chama-se Ajna Chakra, o sexto centro de energia. Os yogis praticam há 5.000 anos técnicas para ativar este ponto. Os exercícios respiratórios chamados pranayama são funcionalmente idênticos à respiração de Huashi dos primeiros cristãos. A meditação chamada Trataka, em que olhas fixamente para um ponto único durante minutos, é a mesma técnica do olho único de Jesus. Toda a tradição espiritual antiga, sem exceção, converge no mesmo ponto anatômico do cérebro. A única tradição que apagou o ensinamento foi a cristandade institucional pós-Niceia. Então, como ativar a tua glândula pineal segundo o ensinamento original de Jesus? Os textos canônicos misturados com Tomé dão-nos 3 instruções claras. Vamos uma a uma. Primeiro, o quarto interior. Mateus 6, versículo 6. Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao Pai em segredo. O quarto, em grego, é tameion, palavra usada para o lugar mais íntimo da casa, sem janelas para o exterior. Os primeiros cristãos gnósticos interpretavam isto literalmente: retirar-te dos estímulos exteriores, silenciar os sentidos físicos. Mas há uma camada mais profunda. O tameion também era usado em textos místicos do primeiro século para descrever a câmara interior do cérebro, o ventrículo onde está a glândula pineal. Quando Jesus diz para fechares a porta, está literalmente a dizer: fecha os teus olhos físicos, retira a atenção do mundo exterior, vai para dentro. Segundo, o olho único. Foca a tua atenção, durante esse silêncio, no centro da tua testa, ligeiramente acima da linha das sobrancelhas. Sim, é exatamente o ponto da glândula pineal. Os monges exicastas do Monte Athos, na Grécia ortodoxa, preservaram esta técnica em segredo durante quase 2.000 anos. Chamam-lhe oração do coração com o olhar interior. Sentas-te em silêncio, fechas os olhos físicos e tentas ver o que está atrás da tua testa. No início não vês nada. Depois de prática, alguns reportam ver luz dourada, outros mandalas geométricas, outros visões. Isto não é magia, é a química da pineal a ativar-se, é o DMT a libertar-se. Terceiro,
A respiração da luz. Em hebraico, ruach significa 3 coisas em simultâneo: respiração, vento e espírito. Em aramaico, rucha é igual. Quando Jesus suspirou profundamente antes de curar o surdo em Marcos 7, estava a fazer uma técnica respiratória precisa: inspiração lenta, longa, dirigida ao centro da cabeça, expiração ainda mais lenta, deixando ir tudo. Os monges do deserto do Egito, no 2º e 3º século, ensinavam exatamente isto: 7 inspirações lentas dirigidas ao terceiro olho, 7 expirações libertando tudo. Estudos modernos de neurociência mostram que esta respiração específica reduz o cortisol, ativa o nervo vago e cria as condições químicas exatas para a pineal libertar melatonina e, em estados avançados, DMT. Os 3 passos combinados são: quarto interior, olho único, respiração da luz. Faz isto durante 15 minutos por dia, durante 40 dias. 40 é o número bíblico para a transformação. Moisés esteve 40 anos no deserto. Davi reinou 40 anos. Jesus jejuou 40 dias antes do ministério. Não é coincidência, é o tempo neurológico para criar novas vias cerebrais permanentes. E para acelerar a descalcificação da pineal, há 4 coisas práticas. Primeira, evita flúor, bebe água filtrada por osmose inversa, usa pasta de dentes sem flúor. Segunda, apanha sol direto durante 15 minutos por dia, olhando ligeiramente para o sol nascente ou no poente, quando os raios ultravioletas são mais fracos. A luz solar direta na retina sinaliza a pineal para reduzir a calcificação. Terceira, dormir em escuridão completa, sem qualquer luz, nem do telemóvel, nem do despertador. A pineal produz melatonina apenas em escuridão total. Quarta, jejum intermitente. Estudos mostram que estados de jejum aumentam a sensibilidade da pineal e ativam autofagia, o processo onde o corpo remove células danificadas, incluindo as calcificadas. Os santos cristãos avançados, como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e os místicos ortodoxos do Monte Athos, faziam exatamente isto. Não chamavam de ativação pineal, claro, chamavam de oração contemplativa profunda, mas a técnica é a mesma e os resultados são os mesmos: bilocação, visões, levitação registrada em vidas de santos, comunicação direta com o divino. Tudo isto está documentado nos arquivos da Igreja, embora raramente seja ensinado nos sermões dominicais. São Padre Pio, no século XX, é o exemplo mais recente. Era visto em 2 lugares ao mesmo tempo, ouvia confissões a milhares de quilômetros de distância e descrevia experiências místicas idênticas às que os textos gnósticos antigos descrevem. O Vaticano canonizou-o em 2002, reconhecendo oficialmente os milagres, mas nunca explicou o mecanismo. O mecanismo é a glândula pineal totalmente ativada, segundo a técnica original de Jesus. E há um detalhe espantoso sobre Padre Pio que poucos conhecem. Ele praticava em segredo 3 vezes por dia, exatamente a mesma técnica que estou a descrever. Silêncio total, foco no centro da testa, respiração lenta dirigida ao terceiro olho. Está nas suas cartas pessoais, publicadas postumamente. Ele aprendeu isto com monges capuchinos que preservaram a tradição em mosteiros isolados durante séculos. A linha contínua nunca se quebrou totalmente, apenas foi escondida. Então, recuperando tudo, a glândula pineal é o teu portal biológico para o divino. Jesus ensinou 3 técnicas claras para ativar: o quarto interior, o olho único e a respiração da luz. A Igreja institucional removeu este ensinamento no Concílio de Nicéia em 325, porque pessoas com acesso direto ao divino não precisam de igreja. Os textos gnósticos de Nag Hammadi preservaram a instrução técnica completa, e os símbolos da pinha, presentes no Vaticano, no Antigo Egito, na Índia e na Grécia, são a prova de que esta tradição é universal e foi
sempre conhecida pelos iniciados. Tenta esta semana. 15 minutos por dia. Quarto silencioso. Olhos fechados. Atenção no centro da tua testa. 7 respirações lentas. Não esperes nada nos primeiros 10 dias. A tua pineal está adormecida há décadas, mas continua. Por volta do dia 20 ou 25, começarás a notar pequenas mudanças, sonhos mais vívidos, intuições claras, uma sensação de calma profunda. E se persistires até aos 40 dias, vais entender em primeira mão o que Jesus quis dizer com a frase: se o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Diz-me nos comentários, vais experimentar a técnica dos 40 dias? Já tinhas ouvido falar da pineal? Se este estudo tocou em alguma coisa, deixa o like, partilha com quem ainda procura Deus lá fora e inscreve-te na Lente Divina. Recupera o que te foi roubado. Paz.